Boa noite. Desculpa, boa noite. Uma alegria estar aqui. Parece que de alguma forma o destino quis que nós estivéssemos aqui por outras vias, né? O Gilmar e a Ana já conhecem a Denir, eles têm uma relação familiar, né? E por uma outra via, um colega que já veio dar palestra aqui, um irmão, o Evaldo Raia, me apresentou a Denir, e eu cheguei, quando tivemos em contato, ela falou: você é do mesmo grupo que o Gilmar, né? E é coincidência, ela já tinha conversado com o Gilmar e não tínhamos, no ano passado, data para estar aqui. E aí, coube a mim, né, fazer essa ponte para estar aqui nessa noite. E é uma alegria imensa, né, sempre para nós uma felicidade conhecer uma casa nova, né, uma casa de Jesus, uma casa que fala sobre caridade, que prega o amor, que estuda o Evangelho com seriedade, como foi falado, mas com alegria. E, infelizmente, algumas casas ainda não estão abertas a essa alegria, né, que a música pode nos possibilitar. Nós somos o grupo A Caminho da Luz, né, formado por mim, pelo Gilmar, pela Bia. Nós somos de 3 casas diferentes, mas nos unimos em prol desse trabalho de levar a palavra de Jesus através da música. E hoje nos coube falar sobre piedade filial. A gente gosta muito quando aparecem temas, né, propostos pela casa. A gente propõe os temas, quando os temas são livres, mas nos possibilita estudar, né, outros assuntos, pensar em outras músicas que talvez nós não tivéssemos pensado antes, ou trabalhar músicas que nós já tínhamos feito em outras palestras num outro contexto. E conversando para preparar esse estudo, nós vimos o quão importante ele é. A gente começa a pensar, né, que a expectativa de vida hoje está aumentando muito. Então esse tema é muito importante para nós que provavelmente vamos cuidar dos nossos pais, para quem ainda tem os pais encarnados. Porque antigamente os pais viviam pouco tempo e agora estão chegando aos 80, 90 anos, 100 anos. Uma amiga outro dia postou que o pai dela estava fazendo 102 anos e ela tem 50, ele já foi pai com idade avançada. Provavelmente ela achou que não fosse durar muito tempo, não fosse conviver muito com o pai, e o pai fez 102 anos. Então a alegria dela de poder conviver com o pai dela tanto tempo assim, né? Então, piedade filial. E esse capítulo 14, ele começa com 2 textos. Né? Uma citações de Marcos, Lucas e Mateus, e um outro texto que está no Decálogo, no Antigo Testamento. E aí já abre uma porta para a gente pensar sobre a importância de nós estudarmos o Novo Testamento, né? A Boa Nova, e o Antigo Testamento. Muitas vezes nós espíritas só estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira revelação, mas não entendemos ainda a primeira e muito menos a segunda. E a gente já quer partir para a terceira. Se tem uma ordem, é porque tem a sua importância. Jesus, o governador planetário, não joga dados. Ele não faz as coisas, né, à toa. Se teve a primeira, a segunda e agora a terceira, é porque tem uma razão de ser. Como é que a gente consegue entender a terceira sem passar pela segunda ou sem ter passado pela primeira? E aí o Kardec vem trazer a importância. E quando a gente lê o mandamento, talvez a gente nem consiga entender a complexidade, a amplitude, as várias camadas que esse mandamento tem. Então, no item 1, Kardec coloca para nós: Jesus disse para aqueles que me escutavam: vocês conhecem os mandamentos. Não cometer adultério, não matar, não roubar, não prestar falso testemunho, não fazer mal a ninguém, honrar o pai e a mãe. Está em Marcos, em Lucas e em Mateus. Então a gente já vê que os 3 evangelistas trouxeram questões do Antigo Testamento
Testamento, mostrando essa importância. Está no Novo Testamento, mas eles trouxeram questões do Antigo. E aí o Kardec coloca a citação direto do Êxodo, Decálogo. Honrai o pai e a mãe, a fim de viverem muito tempo na terra que Deus dará a vocês. Não sei se vocês conseguiram prestar atenção nos primeiros mandamentos trazidos pelos evangelistas. E agora nesse. Moisés, quando apresentou os 10 mandamentos, ele escreveu em 2 tábuas. A segunda tábua trazia justamente esses mandamentos que estão trazidos pelos evangelistas. Agora, o 4º mandamento, é o único que vem com uma consequência. Os outros são não matar, não roubar. Agora, esse vem honrem o pai e a mãe, a fim de viverem muito tempo na terra que Deus dará a vocês. Então, tem uma consequência honrar pai e mãe. Os outros não têm. Esse é o único que tem. Quando a gente observa quais são os mandamentos, a gente pode ver, inclusive, uma outra questão. Os primeiros mandamentos são todos relacionados a Deus. Então, nós temos: não terás outros deuses, não farás imagem, não tomarás o nome do teu Deus em vão, e lembra-te de santificar o dia de sábado. Todos esses são relacionados a Deus. Depois vem honrar o pai e a mãe com uma condição, a fim de viverem na terra que Deus vos dará. Os seguintes 5 são em relação aos outros. Então, a gente consegue ver uma posição aí: Deus, pai e mãe e os outros. Colocando que antes dos outros, entre Deus, tem o pai e a mãe. Tem uma razão de ser. Nós somos espíritas. Provavelmente, nós já ouvimos muitas vezes como é difícil a fila para a reencarnação. O que diferencia nós que estamos aqui encarnados dos nossos irmãos que estão desencarnados é que nós prometemos muito mais. E com certeza uma das coisas que nós prometemos foi honrar nosso pai e nossa mãe. E aí imagina, nós conseguimos a dádiva de estar encarnados por meio desses espíritos. Esses espíritos cuidaram de nós, porque existe uma diferença entre nós, seres humanos, e os outros animais. Porque sim, nós somos animais também. O reino é o único, o reino animal na classificação da biologia. Nós somos animais diferenciados, temos outras capacidades e tem uma questão diferente. Quando nasce um filhote de zebra, um filhote de cavalo, alguns minutos depois ele sai correndo por aí. Se nós chegamos até aqui, teve todo um cuidado para que a gente estivesse. Teve todo um preparo. Nós fomos vacinados, nós fomos pegos no colo, fomos alimentados, porque sozinhos a gente não chegaria até aqui. Então, como foi apresentado, essa é uma palestra musical. E essa primeira música eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque ela fala sobre esse processo de chegada, de preparação do plano espiritual e de cuidados que nós recebemos ao estar nesse plano. Voei pro céu e fui buscar estrelas mil pra te esperar. Bordei no chão com a cor de lá, fita e balão. Vou decorar fio de
começa o texto Piedade Filial. Ele diz o seguinte: o mandamento, honrar o pai e a mãe, é uma consequência da lei de caridade e do amor ao próximo, porque não se pode amar o próximo sem amar o pai e a mãe. O mandamento, honrar o pai e a mãe, é uma consequência da lei de caridade. E tem uma coisa interessante. Esse capítulo 14 está entre dois capítulos, obviamente, mas o capítulo anterior: não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, fala sobre caridade. E o próximo: fora da caridade não há salvação. Kardec era pedagogo. Com certeza a organização do Evangelho segundo o Espiritismo tem uma razão de ser. E ele está no meio do Evangelho segundo o Espiritismo, entre dois capítulos que falam sobre caridade. Então, se a gente vem estudando na ordem, a gente vem estudando os capítulos, chega nesse: não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, e vamos ter vários tópicos, itens sobre caridade. E no capítulo seguinte: fora da caridade não há salvação. Esse que nós dizemos ser o lema do Espiritismo. Mas será que nos nossos relacionamentos com os nossos pais nós estamos levando para dentro de casa esse lema? Porque é essa a determinação. Inclusive, na Revista Espírita de 1865, estabelece 5 graus de caridade. O primeiro: cônjuges e filhos. O segundo: aos autores dos vossos dias. Autores dos vossos dias, ou seja, aos pais. O terceiro: aos irmãos consanguíneos. O quarto: aos amigos do coração. E o quinto: aos pobres. O segundo é aos pais. O primeiro é aos cônjuges. Só que nós estamos invertendo essa ordem. A gente quer fazer primeiro com os pobres. Eu entrego quentinho, eu faço cesta básica, eu faço isso para com os pobres. Mas a primeira da ordem é aos cônjuges e aos filhos. O segundo, aos pais. Para a gente pensar. E o último é aos pobres. Para a gente pensar que a caridade começa onde? Em casa. É para com essas pessoas que nós devemos primeiro exercer a caridade. E a gente acha que começa de fora para dentro. Não que não tenhamos que fazer, mas primeiro a gente começa em casa para depois levar para fora. Em casa a gente começa a praticar, depois a gente executa lá fora. E aí o Kardec continua o texto. O termo honrar encerra um dever a mais para com os pais. Dever. Essa palavra que a gente muitas vezes negligencia. A gente pensa muito nos direitos, principalmente enquanto filhos. Temos direito a muitas coisas, e geralmente se os pais são abastados, temos direito à herança. Mas qual é o nosso dever? Mais uma vez, o capítulo 17, Sede Perfeitos, a gente sempre lembra do texto Homem de Bem. E às vezes a gente fala sobre um outro texto sobre os espíritos. Mas tem outros textos trazidos nas instruções dos espíritos, que o primeiro deles é sobre o dever. Sobre o dever. E Kardec diz que o termo honrar encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. O que é um dever? Aquilo que eu tenho que cumprir. Nós assumimos o dever quando estávamos, quando planejamos nossa encarnação. Com certeza, nós prometemos que as nossas relações seriam maravilhosas, que nós amaríamos, que nos perdoaríamos, que nada iria
Mas quando chega aqui a coisa muda de figura. E honrar, o termo honrar, é muito mais amplo. É mais amplo, inclusive, do que amar. A gente vai chegar nesse ponto porque Kardec aborda isso, porque a gente vai lendo o texto inicialmente e pensa, tá, mas nem todos os pais são de fácil trato. Tem pais que são complicados, tem pais que são ruins, pais que abandonam seus filhos, pais que maltratam seus filhos. A gente vê na mídia pais que matam seus filhos. Sim, e eu estava pensando sobre isso, a gente conversou sobre isso enquanto estudava. Mas depois a gente conversa sobre esse ponto. Porque não diz para amar os pais, diz para honrar os pais. E isso é muito mais amplo. Então, não depende necessariamente da gente amar, de ter um relacionamento. Mas eu estou honrando meu pai e minha mãe quando eu cumpro os meus deveres para com eles e para com a minha própria vida. Inclusive, os judeus têm uma questão interessante para isso, porque eles perguntam, né, sobre esse mandamento. Mas e se meu pai e minha mãe mandarem eu trabalhar no sábado? Portanto, os mandamentos dos judeus, né, é guardar o dia de sábado. E aí respondem, obedece à lei e não aos pais. Assim você vai estar honrando seus pais, obedecendo à lei e não a eles, fazendo o que é certo. Isso é honrar o pai e a mãe, para que depois do plano espiritual não fique um culpando o outro. Ah, mas eu fiz porque você mandou. Eu fiz por... Não. Honrar o pai e a mãe é seguir as leis de Deus. É muito mais amplo. E aí tem um texto interessante de um espírito que a gente gosta muito, a gente costuma citar em palestras, que é Irmãs do Fogo. Não sei se vocês conhecem, já balançando a cabeça assim, né? Que sim. Ela tem um livro muito conhecido chamado Reforma Íntima Sem Martírio. Mas tem um outro, né, que é Jesus, a inspiração das relações luminosas. E ela tem um texto comentando sobre isso. E ela fala sobre isso, que honrar o pai e a mãe nem sempre é fazer aquilo que eles querem. Quantas pessoas não se casam porque querem honrar o pai e a mãe? Se casam com pessoas que não estão satisfeitas, estão infelizes no relacionamento, querem terminar, mas se casam porque querem honrar o pai e a mãe. Ficam infelizes, desenvolvem doenças a partir dessa infelicidade, esquecendo que na questão 614, Kardec, a espiritualidade fala para Kardec que Deus quer a nossa felicidade. Fazer o que a gente quer dentro das leis de Deus nos deixa felizes e nós estaremos honrando os nossos pais e as nossas mães. Então, ir contra a vontade deles, mostrar que nós queremos, mostrar que nós sabemos o que nós queremos e fazer a nossa vontade, é honrar nosso pai e a nossa mãe também. Deus quer que o amor que se deve ter pelos pais se junte o respeito, a atenção, a obediência e a paciência. Assim é preciso ser mais carinhoso e atencioso para com os pais do que para com o próximo de um modo geral. Lembra das 5 categorias da caridade? Primeiro com eles, por último com os outros. É propiciar a eles o repouso na velhice, cercando-os de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Seja bem-vindo e confiar. O amor mais lindo eu
te dar. É principalmente para com os pais sem recursos que se demonstra a verdadeira piedade filial. Existem filhos que julgam estar cumprindo o mandamento honrar pai e mãe, dando-lhes apenas o necessário para que não morram de fome, enquanto eles não se privam de nada. Colocam seus pais nos piores cômodos da casa, só para não deixá-los reservados para si o que há de melhor e mais confortável. Então, quantos de nós não conhecemos pessoas que fazem isso? Dizem que cuidam de seus pais, mas colocam ele no cantinho e curtem a vida, viajam, esbanjam, mas seus pais estão lá abandonados. Inclusive tem uma história que fala sobre isso, talvez já conhecida, mas não custa nada a gente contar de novo, né? Fala de um casal muito bem sucedido e tinha um filho de 4 anos. E o pai, né, desse menino, o avô desse jovem, dessa criança, adoece. E o seu pai resolve trazer, né, para casa. E aí ele já estava, né, provavelmente com Parkinson, já não enxergava direito, tinha muitas questões de saúde e precisava de muitos cuidados. E começou a viver na família. Mas como ele não enxergava, imagina uma pessoa que não enxerga, né? Vem para uma casa nova, ela começa a esbarrar nas coisas, com Parkinson começa a derrubar as coisas, e aquilo foi irritando o casal. E a criança lá observando, né, o dia a dia da família. Em algum momento, quando ele já não aguentava mais passar por essa situação, o filho coloca o seu pai idoso num cantinho, né, na cozinha, para que naquele ambiente ele já não sujasse mais as coisas, não derrubasse mais nada, e dá para ele uma tigela e um talher de madeira, porque ele não poderia quebrar caso caísse no chão. E depois de algum tempo ele chega em casa e vê o filho brincando ali com o avô, interagindo com o avô. E ele pergunta: filho, o que você está fazendo aí? Vem para cá, para a sala, para a gente comer. E aí a criança responde: papai, eu estou preparando a sua comida nessa tigela de madeira. E aí ele toma um susto e cai em si. Que exemplo ele estava dando para o seu filho? O seu filho crescendo e vendo como ele tratava o pai, é muito certo que fizesse com ele. Porque não tem jeito. A gente aprende por exemplo. Não é aquele ditado: faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Isso não adianta. A gente aprende por exemplo. A não ser que sejamos espíritos evoluídos, e se estamos aqui, ou assistindo, ou fazendo palestra, significa que a gente tem que aprender muita coisa ainda. Então, se tivermos o exemplo em casa errado, a gente vai reproduzir esse exemplo. Para que a gente pense, para que a gente que é pai, o que nós estamos ensinando para os nossos filhos? Eles vão fazer de acordo com aquilo que a gente mostra. Eles nos observam o tempo inteiro, mais do que a gente imagina. E aí tem um trecho que a gente destacou, que diz o seguinte: caberá aos velhos pais servirem aos filhos jovens e fortes. Quando eles ainda estavam no berço, a mãe cobrou-lhes o leite que os alimentava. Contou quantas vezes deixou de dormir quando estavam doentes. E tem uma questão da piedade filial que eu fico pensando aqui, eu fico incomodado às vezes quando eu escuto, porque dizem, quando as pessoas ficam mais velhas, ficam idosas, elas voltam a ser crianças. A não ser que ela tenha Alzheimer, e aí ela tem uma questão de demência, mas dizer que elas voltam a ser crianças, é sério que depois de 80 anos ela pensa como uma criança?
Eu entendo que uma coisa que incomoda muitas vezes os idosos é que a cabeça funciona plenamente, mas o corpo não responde mais. Mas eles têm 80, 90 anos de experiência de vida. Imagina quanta coisa eles podem ensinar. Compará-los com criança, eu acho uma coisa muito ruim. As crianças muitas vezes saem com pérolas que a gente nos chama a atenção, mas não se compara a alguém que tem 60, 70, 80 anos de vida e está com a mente funcionando. Quantas coisas nós temos que aprender com as pessoas mais velhas? Deixá-los no canto da sala sem conversar, sem perguntar. E aí nisso os orientais têm muitas coisas a nos ensinar, porque eles levam à risca esse mandamento de honrar o pai e a mãe. Porque eles sempre perguntam o que seus pais acham, para lhe dar conselhos. Porque nessa experiência de vida, eles podem nos aconselhar muito. Que a gente saiba aproveitar essa vida, toda essa experiência que eles têm. E aí, Kardec coloca: infeliz daquele que esquece sua dívida para com eles, que sustentaram na infância aqueles que com a vida material lhe deram também a vida moral, e que muitas vezes se submeteram a duras privações para lhe assegurar o bem-estar. Então, infeliz daquele que esquece sua dívida. Nós temos uma dívida. Emmanuel, no livro Rumo Certo, nos fala que nós somos credores desses pais. Temos uma dívida com eles. Nós precisamos honrá-los porque, no mínimo, eles possibilitaram que nós estivéssemos aqui, encarnados. No livro dos Espíritos, Kardec, a espiritualidade nos fala que o objetivo da encarnação é que a gente evolua. Eles possibilitaram um meio para a gente evoluir. A gente pode evoluir sim no plano espiritual, aprender muito, mas precisamos estar encarnados para colocar em prática. Senão nós não estaríamos aqui. Então eles pelo menos nos possibilitaram isso. E é nesse meio, é nesse convívio com a família que nós vamos aprender. A gente precisa estar em família. É nesse educandário especial que a gente vai aprender, vai se desenvolver. Tem uma história no livro Jesus no Lar que fala que são nossos instrumentos da perfeição, esses parentes. Se eu não me engano, é o capítulo 6 do livro Jesus no Lar. Instrumentos da perfeição, que fala sobre esse relacionamento de família, que são pessoas que vão fazer com que a gente evolua, com que a gente aprenda. Muitas vezes nós pedimos em nossas orações paciência. Deus não vai nos dar a paciência, Ele vai nos dar a oportunidade de sermos pacientes. Porque as virtudes são construídas, elas não são dadas. Então, se a gente precisa aprender alguma coisa, vai ser na convivência com essas pessoas. E a gente precisa desenvolver essa habilidade. Essas virtudes, que também está no capítulo 6 Perfeitos. Virtudes. Precisamos desse exercício. E esses parentes, nossos pais, são essas pessoas que vão nos possibilitar isso. Nas travessias da vida imortal, educandário muito especial, forte, poderoso e resistente,
é a família da gente. Cabe quem vem antes e quem vem depois, juntos misturados num feijão com arroz, juntos aprendendo a conviver em paz e nos conhecendo sempre mais e mais. E da família cuido primeiro, pra cuidar melhor do mundo inteiro. Mestre Jesus, bem-vindo em meu lar, com seu evangelho eu chego lá. E da família cuido primeiro, pra cuidar melhor do mundo inteiro. Mestre Jesus, bem-vindo em meu lar, com seu evangelho eu chego lá. Com seu evangelho eu chego lá. Da família eu cuido primeiro, para cuidar depois do mundo inteiro. As 5 categorias da caridade. E agora Kardec começa a falar dessa parte mais difícil, que talvez alguns de nós tenhamos passado por isso. É bem verdade que alguns pais descuidam-se de seus filhos e não são para eles o que deveriam ser. Cabe a Deus puni-los. Não cabe aos filhos censurá-los, porque talvez eles mesmos fizessem por merecer pais assim. Então, é bem verdade que tem pais que se descuidam, mas cabe a Deus puni-los e não aos filhos. Não cabe aos filhos censurá-los, porque talvez eles mesmos fizessem por merecer pais assim. A gente geralmente, quando pensa na lei de causa e efeito, a gente pensa para o outro, né? Ah, você me fez o mal, isso tem retorno. Ah, vai voltar, a lei de causa e efeito não falha. A gente sempre usa esse argumento. Mas a lei de causa e efeito serve para nós também. E se, mais uma vez, se nós estamos aqui hoje, boa coisa nós não fizemos lá atrás. Certamente, quando Jesus estava sendo crucificado, a gente estava lá gritando com força Barrabás, para estar aqui hoje ainda. Então, boas coisas nós não fizemos, provavelmente para os nossos pais. Então, se somos tratados assim, certamente nós fizemos por merecer. E uma outra questão de vida é que cada um faz aquilo que dá com aquilo que recebe. Muitas vezes nós não sabemos a real história dos nossos pais. O que eles passaram para agir dessa forma. Talvez eles tenham tido exemplos muito piores. Estejam se esforçando para dar algo de melhor. E esse é o melhor que eles podem fazer. Eles fazem aquilo que podem com aquilo que receberam. Talvez para nós, porque a gente se acha muito bonzinho, nós somos pessoas perfeitas e muito melhores que os outros, queríamos ter uma relação ideal. Às vezes a gente olha a família do lado, vê aquela família de margarina, todo mundo perfeito, todo mundo sorrindo, de comercial da Coca-Cola, e a gente queria ter uma família assim. Mas cada experiência que a gente passa na nossa vida tem uma razão de ser. E muitas vezes as pessoas agem conosco porque é aquilo que elas têm para dar. Elas não saberiam fazer de outra forma. Às vezes elas até pensam em fazer, mas por causa de tudo que elas passaram, por causa de tudo que viveram, dos exemplos que elas tiveram, elas não conseguem. Ainda não conseguem. E aí vem a bênção da reencarnação. Para que sucessivas vezes a gente vá reencarnando junto e vá aprendendo a se amar. Porque é esse o objetivo. O objetivo
é sempre aprender a amar. Tem uma música que a gente conhece, já cantou, e em outro contexto, mas ela fala sobre isso. Você culpa seu pai por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer. Então a gente culpa nossos pais por tantas coisas, mas isso é um absurdo, porque eles fizeram aquilo que eles podiam. O que nós vamos fazer a partir disso é uma questão nossa. São crianças como você, são crianças espirituais como a gente, e são imperfeitos. A gente exige uma perfeição dos outros que a gente não tem ainda. Eles também não têm. Eles fizeram aquilo que eles podiam fazer. E vamos todos caminhando juntos, nos melhorando. Esse é o objetivo. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Sou a gota d'água, sou um grão de areia. Você me diz que seus pais não me entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Quem sabe pode cantar junto. Vamos de novo no refrão? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Continua. Eles querem continuar. Sou um grão de areia, sou a gota d'água. Você me diz que seus pais não me entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Vocês cantando fica bem mais bonito. Obrigado. Se a lei de caridade manda pagar o mal com o bem, ser indulgente com as imperfeições alheias, não maldizer seu próximo, esquecer e perdoar as faltas e amar até mesmo os inimigos, quanto maior não deverão ser as obrigações em relação aos pais. Quantas coisas nós aprendemos com a doutrina espírita? Como nós falamos da caridade, como nós dizemos fora da caridade na salvação. E a gente esquece do real sentido da caridade, tal como entendia Jesus, que está no livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Por que a gente quer receber a caridade?
quer que sejam benevolentes para conosco, quer que sejam indulgentes, quer que nos entendam pelos erros que nós cometemos, quer que nos perdoem pelos erros que nós cometemos. E a prática para aquelas pessoas que erraram para conosco. Sermos benevolentes, sermos indulgentes. Muitas vezes nós tiramos uma fotografia da pessoa como ela era 30 anos atrás e achamos que ela é a mesma hoje. A indulgência é você escolher olhar para as qualidades que a pessoa tem e esquecer os erros, porque todos os nossos defeitos são passageiros. As qualidades são eternas, elas ficam. É assim que a espiritualidade superior nos olha, pelas nossas qualidades. E o perdão das ofensas. Nós queremos ser tão perdoados quando a gente faz alguma coisa, logo pede desculpa e quer que o outro nos perdoe. Mas e quando o outro faz conosco? Por que não perdoar? Esse é o mandamento. Perdoar as ofensas. Troque o sabor do fel da culpa pelo elixir da compaixão. Saia do deserto que te assusta. Tens um bom caminho em tuas mãos. Largue esse tormento pelo vento. Livre-se da dor no coração. Seja mais feliz sem essa mágoa. Lave com a água do perdão. Comece perdoando você mesmo. Vá, perdoe agora o teu irmão. Quando a gente entende que o perdão é que liberta, traz a paz, a ternura e afasta a solidão, e a gente fica leve como nuvem de algodão, onde a gente senta e canta, aprendendo uma lição. O perdão traz o amor, curador do coração. O perdão traz o amor, curador do coração. O erro que se comete em relação a estranhos pode ser considerado apenas uma falta leve. Mas o mesmo erro cometido em relação aos pais pode ser considerado um crime. Pois nesse caso existe falta de caridade e ingratidão. Então o erro com outras pessoas é considerado uma falta leve. Mas para com os pais é considerado um crime. Existe falta de caridade e ingratidão. E quando a gente estuda o Evangelho, tem um grande caso de ingratidão trazido na parábola do filho pródigo. A partir dos 2 filhos. O primeiro, mais famoso, que a gente sabe, que foi aquele que largou tudo e foi viver no mundo e depois retorna. Para um judeu, um filho pedir a sua herança é querer ver o pai morto, porque a gente só recebe uma herança quando o pai morre. Quando ele pede essa herança para o seu pai, naquela época, ele estava dizendo para o pai que ele queria ver o seu pai morto. E mesmo assim, quando ele retorna, o pai abre os braços e o perdoa.
o acolhe de novo em casa e o restitui na sua família como se nada tivesse acontecido, mostrando como deve ser a relação dos pais. Quando os filhos erram, vão para longe e voltam, nós devemos perdoar nossos filhos, porque é assim com Deus. Deus nos perdoa quando a gente retorna para casa. Quando a gente vai para o mundo, comete erros e como a gente erra, a gente volta para os braços de Deus e Ele nos perdoa. Ele não quer saber o que a gente fez, não pergunta nada, Ele apenas nos abraça, nos acolhe. O outro filho também foi ingrato. O Emmanuel diz que, inclusive, numa mensagem, diz que o filho que fica foi muito mais ingrato do que aquele que foi. Porque, no contexto da parábola, ele mostra que gostaria de fazer, mas não teve coragem. Diz que ele se comporta muito mais como servo do que como filho, como muitas vezes nós nos comportamos diante de Deus também. Como servos, fazendo alguma coisa, esperando receber alguma coisa em troca. Mas, mais uma vez, o pai o acolhe esses dois filhos, mostrando como deve ser a nossa postura de pai diante de nossos filhos. Passou ali na tela, na mente os seus passos, por toda Galileia, parábolas e atos, passou o filho pródigo, a força dos talentos, o bom semeador e o calar dos ventos. É Jesus, mestre do coração, da ciência do Pai, do amor, do perdão. É Jesus, todo consolo e fé, o roteiro de paz que a gente tanto quer. Eu vi seus pés na areia, um sonho vivo e belo. Vi suas marcas de amor criarem elo de alegria, de luz e caridade, e a terra inteira cantou fraternidade. Passou ali na terra, na mente
experiência do Pai, do amor, do perdão. É Jesus, todo consolo e fé, consolo e fé, o roteiro de paz que a gente tanto quer. Das 9 bem-aventuranças, tem 2 que são interessantes para nós comentarmos. A terceira e a 7ª. A terceira bem-aventurança nos diz: bem-aventurados os pacíficos, porque herdarão a terra. Bate com honrar o pai e a mãe, porque deles será a terra que Deus prometeu. E o que é ser pacífico? É ter paz dentro de si. São aquelas pessoas que o mundo pode estar se acabando lá fora, mas elas permanecem em paz. Diante de qualquer adversidade da vida, elas permanecem em paz. E a 7ª, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Tem uma distância entre ser pacífico e ser pacificador. E o que é ser pacificador? É ser um instrumento da paz. Aonde nós estivermos, levar a paz. Onde quer, com quem quer que nós estejamos, levar a paz. Então, diante das pessoas difíceis da nossa vida, se nossos pais são pessoas difíceis, de difícil convivência, que nós sejamos pacíficos com a paz interior e sejamos pacificadores. No meio daquela confusão, nós sejamos instrumentos da paz. A gente canta isso na oração de São Francisco, mas a gente não vive a oração de São Francisco. Muitas vezes as nossas relações com os pais não são boas porque nós queremos ser amados como nós talvez não tivéssemos sido, ou como nós não fomos como nós gostaríamos de ter sido. Porque muitas vezes os pais não receberam amor, e é difícil dar amor quando você não recebe. E aí ficamos naquela onda, naquele elo, naquele ciclo de culpa. Mas a oração de São Francisco diz: onde houver ódio, que eu leve o amor. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Senhor, fazei-me instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve
a gente gostaria de trazer a mensagem final que ficou para a gente a partir dessa mensagem. Importante mesmo é fazer aquilo que um grande filósofo nascido em Goiânia, na atualidade, nos ensinou. É o amor. Zezé de Camargo Luciano. Eles nos ensinaram que é amando. É a partir do amor que a gente vai construir boas relações. Nós encarnamos para aprendermos a amar, a se amar e a amar o próximo. E é aquele próximo que está próximo mesmo, aquele próximo que nos deu a bênção de estarmos aqui, nossos pais. Primeiro a gente exerce a caridade dentro de casa, e depois que a gente aprende dentro de casa a se respeitar, a se amar, a gente leva para fora. Não é ao contrário, não é invertendo essa ordem, é amando. E o amor mais próximo que nós podemos receber é o amor de mãe. Mesmo que nossas mães talvez não tenham nos dado aquilo que a gente gostaria de ter recebido, mas nós estamos aqui hoje vivos, estamos com saúde, porque em algum momento ela investiu amor em nós. E sabe-se lá o que aconteceu no meio do processo, mas primeiramente ela nos amou. Fez-se o tempo de amor e de luz, quando estou solto ao vento, abro os braços em cruz, e ofegante te espero, tua mão me conduz. Mãe, teu amor está em mim, nunca vai se acabar, ele nunca vai ter fim. Quando nasce é pra ficar. Mãe, teu amor está em mim, nunca vai se acabar, ele nunca vai ter fim. Quando nasce é pra ficar. Me levando com a leveza do ar, me mostrando o céu, me banhando no mar e me dando a certeza da beleza que há. Mãe, teu amor está em mim, nunca vai se acabar, ele nunca vai ter fim. Quando nasce é pra ficar. Amor de mãe não tem limite, tem o dom de esperar. Ele é forte, acredite, a gente volta a se encontrar. Amor de mãe não tem limite, tem o dom